Olá a todos, Saulo Eduardo Fonseca, vereador aqui no município de Ibirama. Gostaria de mostrar aqui a minha posição a vocês quanto à denúncia então que ocorreu em desfavor do prefeito que estava em exercício, Adriano Poffo, e também ao secretário Fábio Fusinato. Primeiramente dizer que eu sou favorável para que haja então a cassação, o impeachment dele, que ocorra então esse afastamento, e gostaria também de trazer a vocês o que motiva isso. Primeiramente, não é nada contra a pessoa, né, porque a questão do prefeito, sigla partidária, a função do vereador cabe, então, a fiscalização. E sobre a questão, então, da denúncia que teve, então, do Ministério Público, eu gostaria também de trazer alguns esclarecimentos para as perguntas que as pessoas nos fazem, então, na rua e no nosso cotidiano. Primeiramente, ele está preso, então, há mais de 3 meses. O Ministério Público, apesar de ser, então, o órgão acusador, ele poderia pedir medidas cautelares diversas da prisão. Um exemplo disso seria o quê? O uso de tornozeleira eletrônica, até mesmo, inclusive, o Ministério Público, ele pode pedir a absolvição, né? Quem vai deferir, a gente sabe que é o juiz. Mas só que o Ministério Público, então, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que ele só acusa, não, ele também pode pedir essa absolvição, e a gente sabe que o posicionamento dele foi o quê? Foi desfavorável. O posicionamento dele foi para que haja a manutenção, então, a continuidade da prisão do prefeito em virtude, né, de tudo aquilo que a gente vai trazer aqui de uma maneira bem pragmática a todos vocês. Uma situação que me chamou muito a atenção, que foi noticiado, então, né, em toda Santa Catarina, desse esquema, que, diga-se de passagem, que é o maior esquema de corrupção do nosso estado, na qual Ibirama está envolvida, ele já ressarciu aos cofres públicos, então, o valor de 40 milhões. Ou seja, se nós pegássemos, só para exemplificar, e colocássemos todos os 16 prefeitos, todas as pessoas envolvidas, todo mundo alega inocência. E óbvio, né, que por motivos óbvios, mas esse valor, de onde é que saiu? Quem retirou esse valor? Lembrando também que ele não, né, todos esses envolvidos, eles não provam a inocência. Não, é o Ministério Público que prova então que eles são culpados, porque toda pessoa se presume inocente. Então, não caia primeiramente nessas falas superficiais. A questão do secretário, né, que houve, então, a questão da interceptação telefônica e tudo, até inclusive nas conversas com o prefeito, que, abre aspas, ele citava brinde, só coisa boa. Aí a gente vem para outra questão do aspecto social. O que falta dentro da municipalidade? Para quem já acompanhou o meu trabalho sabe que a gente bate em cima da questão da insalubridade. Eles não conseguem pagar a insalubridade, mesmo sendo um direito, então, das faxineiras de pós-saúde, das merendeiras, dos fisioterapeutas. Agora, mais recentemente, a gente sabe o quê? Que vai haver também a questão do contrato, vai se encerrar 2 seguranças e não vai ter a continuidade 2 seguranças, então, nas escolas, nas creches. Quem vai ser punido mais uma vez, se não as pessoas? Então, são questões que a gente traz à reflexão, que a gente não está aqui para condenar a pessoa em si, mas a questão da postura da pessoa, aquilo que ela fez em detrimento, então, do quê? Do seu interesse pessoal. E só para trazer, então, quais são os artigos que ele está respondendo. A Lei 12.850, que é a lei o quê? De organização criminosa, do ano de 2013, o envolvimento. Lembrando, então, que por ser, então, um agente público, que ele tem um maior acesso, ele vai ter, então, o quê? Um acréscimo nisso dali, que é onde que se pauta a questão, então, do Ministério Público. Outra situação é o crime contra a administração pública. Só para se ter ideia, no artigo 317, que é o de, na parte de corrupção ativa, né, de corrupção passiva, que são os crimes, então, que estão elencados, tanto o Adriano quanto o Fábio, ou seja, incidiram pelo menos 18 vezes, ou seja, a pessoa consegue errar 18 vezes, é possível isso? Você acredita nisso? Que uma pessoa consegue errar 18 vezes? O crime de peculato, você consegue imaginar uma pessoa, um agente público, que pega para si, em proveito próprio, a questão
da licitação. A licitação faz o quê? Ela visa o bem da coletividade, o bem comum, que faz o quê? O menor preço para fazer o quê? Para as pessoas pagarem menos na taxa de lixo. Teve 3 aditivos, ou seja, as pessoas sempre de uma forma ou outra são penalizadas. Então, para encerrar, eu só gostaria de evidenciar para você de que eles não estão provando a inocência. O Ministério Público, através então do GAECO, de todos os órgãos então competentes, estão provando de que eles são culpados. A gente espera que haja então esse julgamento, e que seja imparcial, mas o meu posicionamento então perante a Câmara de Vereadores será para que haja então um afastamento. A gente não sabe se vai ter a renúncia por parte dele, mas mesmo assim a gente deve então providenciar essas atitudes, a gente deve dar uma resposta então a toda a população ibiramense, porque Ibirama está envolvida, infelizmente, nesse maior esquema de corrupção então que assola o nosso estado de Santa Catarina, e a gente espera que isso seja resolvido, e a gente vai tomar todas as medidas cabíveis para que isso se concretize.